No ar, Brazilian Times Entrevista. Um bate-papo descontraído com muita informação, entretenimento e vários outros assuntos em destaque. Brazilian Times Entrevista. Apresentação: Denis Silva e Yara Zagolin. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, aonde quer que você esteja. E hoje, Brazilian Times Entrevista vai trazer para você nada mais, nada menos que um senhor de um ator, muitos anos de carreira e tem muita história para ser contada para nós, beleza? Então, como sempre, todas as vezes, junto comigo, a minha parceira inseparável de todas as noites, o Yara Zagolin. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar novamente com vocês. Hoje nós estamos com uma pessoa extremamente interessante. Ele é um jovem, apesar de ter 42 anos de carreira. Ele é ator de teatro, de televisão e de cinema. Tem vários prêmios, recebeu vários prêmios. Ele é um ativista. Ele luta pela igualdade dos direitos, e eu acredito que ele usa a arte também para esse fim. Ganhou vários prêmios, ele está com uma peça de teatro, e ele está em 2 novelas. Nós estamos falando de Del Garcês. Bem-vindo, Del. Muito obrigado, Yara, muito obrigado, Dene, muito obrigado, Márcia Araújo, querida amiga e assessora de imprensa. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Verdade. Então, começando a falar da sua vida, né, Garcês? Eu vi aqui que você é de São Luís do Maranhão. Depois de São Luís, você foi para Brasília, fez escola, fez faculdade e morou um pouquinho em São Paulo e hoje mora no Rio. Eu vi aqui que você, aos 11 anos, se apaixonou pelo teatro. É isso mesmo? Através de uma peça que você assistiu na escola? Exatamente, aos 11 anos de idade, por incrível que pareça, eu decidi o meu futuro profissional através do teatro, quando eu me apaixonei por aquela arte de interpretar. Eu não sabia que aquilo podia ser uma profissão, e na minha cabeça de menino, na hora, imaginei o que eles fazem ali, estão fazendo ali no palco, eu faço com meus irmãos em casa, inventando teatrinho, aquele jogo de faz de conta que toda criança, né, faz em casa, sozinho ou com seus irmãos, né? Então eu me identifiquei plenamente, eu digo que foi um amor à primeira vista. Eu me apresentei, fui lá até a bilheteira do teatro, uma funcionária, não me recordo, e disse assim, pelo amor de Deus, me apresente a essas pessoas, eu quero conhecer esse grupo, eu quero fazer teatro também. Foi exatamente assim. Eu fui lá, ela me apresentou ao diretor, que me disse, não, você é muito novo, uma criança, mas espera aí, eu vou dar aula de teatro num curso de 4 meses, e ao final do curso, se tudo der certo, a gente vai estrear aqui nesse mesmo teatro, no Teatro Arthur Azevedo, lá em São Luís, Maranhão, a minha terra natal. E olha, Yara, foi exatamente assim que aconteceu. Ao final do curso, estreiei ali no Teatro Arthur Azevedo com a peça Flicts, do Ziraldo, uma peça infanto-juvenil, e não parei mais. De lá para cá, já vão aí 42 anos de carreira, e mais um pouquinho. Por isso, e quando a gente fala 42 anos de carreira, não pense que a gente está falando com uma pessoa de bastante idade, mas ele começou muito com 11 anos. Aí você fez teatro em Brasília, estudou teatro em São Luís, depois em Brasília, foi isso? Isso, de 11 aos 18, fazendo teatro, queria experimentando vários grupos, e aí a minha família foi para Brasília quando eu tinha exatamente 18 anos de idade, isso ainda nos anos 80. E quando eu cheguei em Brasília, eu procurei me enturmar com as pessoas de teatro da cidade e descobri que 2 anos antes havia sido fundada a Faculdade de Teatro do Sina de Moraes. Pronto, um prato cheio para mim. Eu, com 18 anos, meu vestibular foi
para a faculdade de teatro, e aí eu passei, fiz o bacharelado em interpretação teatral e a licenciatura em artes cênicas. Eu também me formei nessa faculdade como professor de teatro, e no curso de bacharelado eu tive a felicidade, Yara, de ter sido aluno da Dulcina de Moraes, essa figura importantíssima, saudosa Dulcina, do teatro brasileiro. A Fernanda Montenegro diz, e com razão, que ela foi a figura mais importante do teatro brasileiro e uma das mais importantes da cultura brasileira no século XX. E foi isso, não parei mais fazendo teatro o tempo inteiro, aí veio televisão, cinema, minha carreira está aí. Mas aí você saiu de Brasília e foi para o Rio de Janeiro. Exatamente. Quando eu me formei no Dulcina, já com o curso de bacharelado e de licenciatura, eu ainda dei aula pela Fundação Educacional lá de Brasília durante um ano, mas aí eu sempre quis fazer televisão, desde cedo. Eu sempre fui apaixonado, né? Acompanhava as novelas sempre que era possível, desde muito cedo, e quis investir nesse veículo. Vim para o Rio, e aí no Rio eu distribuí currículo, já com uma experiência de teatro, e quando eu cheguei no Rio também, eu fiz curso de interpretação para TV. Eu procurei aprender como é que eu vou me adaptar a essa linguagem, fazendo, né, cursos de interpretação para TV. Aí eu fiz curso com Tizuki Yamazaki, com Atílio Ricor, com o Wolf Maia, com o Ajax Camacho, que é um diretor atuante ainda hoje na televisão aqui no Brasil. E foi ótimo fazer esse curso, porque aí quando eu fiz o meu teste para fazer a novela Chica da Silva, direção do Walter Avancini, texto do Valcir Carrasco, eu concorri com cerca de 150 atores, sem mentira nenhuma. E tive a felicidade dele me escolher para fazer o Mucamo Paulo, meu primeiro personagem na TV. Mas eu achei que era no Você Decide na Rede Globo, em 1993. Pois é, não, mas o Você Decide, você está lembrando bem, eu agradeço. Foi assim, participação, né? Foi coisas pequenas. Foi um Você Decide inteiro, mas assim, era um personagem que não se compara a um personagem quando você entra na novela e faz a novela inteira, né? Fiz sim. Minha estreia na TV foi, de fato, você bem lembrou, foi no Você Decide, no episódio chamado Sinuca de Bico. E foi maravilhoso. Contracenei com grandes atores, com o Zé Dumont, esqueci o nome dos outros atores, e foi lindo demais. Reginaldo Faria, contracenei com ele. Muito bacana. E antes mesmo da Chica, eu tinha feito uma participação na novela 4x4, com o Marcelo Novaes, tive uma cena com ele, ali era uma cena, um momento que o personagem dele foi para a fazenda e encontra ali um caipira. E eu era aquele caipira que contracenou com ele. Então, o Deni iria fazer uma pergunta, nós cortamos o Deni, não é verdade? Não, ok. Odel, eu vi você falando que de todos esses trabalhos que você fez aí, desses trabalhos, o seu primeiro trabalho na televisão, então, foi para... O de importância, o primeiro de grande importância foi Chica da Silva. Chica da Silva, mas o anterior? Qual foi o anterior? Você Decide. Para você, como ator, esse praticamente, vamos dizer, que foi o seu primeiro trabalho feito para a televisão. Certo. Como é que foi? Você disse que nesse outro projeto você concorreu com 150 atores. Isso. Esse projeto que você fez, você com certeza concorreu com alguns atores também. Como é que foi para você chegar nesse patamar, fazer esse trabalho para você Decide e logo depois conseguir um trabalho nessa magnitude para a novela? Foi um investimento, viu, Dani, de uma vida até ali e que continua, né? Eu continuo investindo nisso, no aprimoramento do meu trabalho. Quando eu, de fato, aos 11 anos, decidi ser ator, foi apesar de muito jovem, uma criança, posso dizer, foi uma decisão, assim,
acertada, uma decisão muito consciente, melhor dizendo, muito consciente. Então, eu procurei me profissionalizar, me preparar tecnicamente, né, artisticamente, para dar sempre o melhor de mim. Quando eu cheguei no Rio, eu já tinha uma carreira considerável de teatro, né, já que eu tinha comecei muito cedo. Mas quando eu cheguei no Rio, eu já tinha essas duas faculdades de teatro, uma bagagem muito grande, ter sido aluno da Dulcina de Moraes, ter trabalhado muito também com o atual diretor que eu continuo trabalhando, o Ricardo Torres. Eles me ensinaram muito, me ensinam muito até hoje. São ensinamentos que eu guardo sempre, eu aplico toda hora já naturalmente, intuitivamente, instintivamente, está dentro de mim, está sedimentado essa experiência, esse conhecimento. Então eu levo em consideração isso, assim, o preparo técnico para a minha função. Então, ao fazer aquele teste, claro, o talento do ator conta muito, mas a experiência dele, o conhecimento dele, a preparação dele vale bastante também. Então, eu me senti preparado, eu fui consciente, concentrado, já tinha criado mais ou menos o perfil do personagem, as características principais daquele personagem que eu estava concorrendo. Eu estudei para aquele teste, eu estudo para desempenhar, seja um personagem que entra numa cena sem falar nada, que era o caso das primeiras cenas que eu tive nessa novela. Meu personagem entrava mudo e saía calado, mas eu procurei transformar isso. Em casa, eu estudava meu texto, transformava aquele silêncio, né, da fala, não tinha o som, não tinha fala, mas tinha as minhas emoções, as emoções que eu criava para o meu personagem, que se comunicava, mesmo no silêncio, sem a fala, com os outros personagens. Aí o meu personagem foi aumentando na trama. Essa foi uma grande diferença, né, Garcês? Você, através da expressão facial, conseguiu crescer aquele personagem e chamar a atenção do grande público. Isso foi uma coisa muito importante, e é o que você disse. O fato de estudar muito te dá essa possibilidade de desenvolver grandes papéis. Uma coisa que seria pequena, você transforma num grande acontecimento. Foi muito bom e para nós também foi muito interessante, né? Conhecer. Muito obrigado. Você, foi muito bom. Agora nós temos, eu vi que suas grandes novelas foram Escrava Isaura na Record, Carrossel no SBT e Chica da Silva, onde você apareceu muito na grande mídia, assim dizendo, né? O que você tem para contar para a gente sobre isso? Então, a Escrava Isaura, você falou Escrava Isaura, né, aí, né? Escrava Isaura na Record. Você era o André. Pois é, a Escrava Isaura é uma novela fundamental na minha carreira, porque o meu personagem, o André, o escravo André, ele era mola mestra também, uma das molas mestras para que aquela trama se desenvolvesse. Era um herói da liberdade, um revolucionário, no melhor sentido, uma espécie de Zumbi dos Palmares, de um abolicionista como Luiz Gama, né? Então ele queria a liberdade dele e das pessoas, ele foi chefe de quilombo, ele era um homem que lutava pela abolição da escravidão negra no Brasil, fora que ele tinha uma família, ele não era somente um submisso, um subalterno, ele tinha o poder da luta, né, pela libertação, e mexia aquela trama. Então foi um prato cheio para mim. Né? E o outro pessoal, e que repercute até hoje, as pessoas passam na rua, me olham e falam: olha o escravo André ali, tudo bem, André? Muita gente me chama de André, tal, né? A importância e o quanto marcou esse personagem na trama. E o Carrossel, como você falou, uma novela que eu talvez nem fizesse, porque eu estava viajando pelo Brasil com o espetáculo Anjo Negro, através de uma companhia de Cuiabá, texto do Nelson Rodrigues, e diga-se de passagem, eu estou fazendo essa mesma peça hoje, né,
12 anos depois, mas de forma online, né, atualmente. E eu estava viajando e estava assim, muito na dúvida se eu consegui fazer, porque era uma viagem atrás da outra, e conciliar a gravação de Carrossel foi difícil, mas eu consegui, e a melhor coisa que eu fiz foi ter topado fazer, apesar da dificuldade de conciliar horários, agendas e tal. O senhor Morales, que no original, na novela do Carrossel, né, a Carrossel no México, era o perfil do ator era totalmente diferente do que de mim, né? O senhor Morales, no original, era um senhor branco, né, já velhinho e tal, e o meu não, a mulher do Silvio, quando me chamou para fazer, né, acho que na cabeça dela, ela quis exatamente fazer esse contraponto, né? Estamos no Brasil, né? Por que não colocar um ator negro num personagem como esse, que tradicionalmente não se chama um ator para fazer um homem rico, milionário, poderoso? Foi maravilhoso para mim. Queria tanto que isso fosse geral, que não fosse só para mim, mas que muitos e muitos outros atores negros e atrizes negras fizessem personagens que não fosse somente o subalterno. O Garcês, falando em atores negros, em abolição de escravatura, essa sua peça, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, você procura ou isso cai no seu colo, essa temática de racismo, de direitos igualitários, de negritude, de branquitude, de escravatura? E isso é você que corre atrás ou o destino te traz à mão? Eu acho que assim faz parte de mim, é intrínseco, está dentro de mim. É Luiz Gonzaga Pinto. Olha aí. Exatamente sobre essa peça que você está falando, Luiz. Eu, mesmo sendo republicano, sem a concordância dos meus valiosos correligionários, faço a propaganda abolicionista, se bem que de modo perigoso, principalmente para mim, e faço por minha própria conta. Estou apenas no começo, quando a prudência apoderar-se do país, quando nossos adversários... Pois é. Então, Luiz Gama, muito obrigado. Maravilhoso. A gente já faz essa peça há 6 anos, sabe, Uyara? E respondendo a sua pergunta, é intrínseco a mim, nasceu comigo. A minha vida é marcada a vida da gente, mas falando de mim, né? Pela resistência, né? De um menino de origem muito humilde, pobre, de São Luís do Maranhão, negro, mas que, através da educação e através da arte, através do teatro, né? Eu me fortaleço, eu me liberto, né? E eu alcanço voos, né? Através dessa minha pegada, através do teatro. E através de indignação com relação a qualquer tipo de injustiça, né? Eu sempre fui muito indignado com qualquer tipo de injustiça. E quando se trata a questão da escravidão negra no Brasil e no mundo, isso sempre me tocou muito forte. Para ter ideia, eu, quando era criança e adolescente, eu lia recortes, eu lia matérias nos jornais, nas revistas, sobre a questão da abolição, da necessidade da libertação dos escravos, das pessoas escravizadas no Brasil e no mundo. Eu recortava aquilo e guardava, e nem fazia teatro. Bem antes disso. Isso foi preenchendo o meu universo. E a vida foi me levando para isso, estava escrito nas estrelas. Em 2004, olha quanto tempo faz, acho que, sei lá, não sou bom de matemática, mas, sei lá, 24 anos, eu peguei um papel, li alguma coisa sobre a vida do Luiz Gama, anotei e entreguei para o diretor, o Ricardo Torres, que é diretor, né, desta peça, com o qual eu já trabalhei bastante, sugeri a ele, um dia vamos fazer essa peça sobre o Luiz Gama, e esqueci completamente. Quando foi há uns 4, 5 meses atrás, o Ricardo, me falou, Del, eu achei isso aqui, olha isso. Me mostrou a minha sugestão de 4 a ele. Sendo que a gente começou a fazer esse espetáculo, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, em 2015, há 6 anos atrás, quando numa sugestão de um grande amigo meu, doutor Humberto Adame, advogado negro, que é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, ele me sugeriu que eu fizesse
essa peça. Aí eu chamei o Ricardo, nós chamamos a atriz Nívia Ellen, que depois entrou a Soraya Arnone, e não paramos mais. Tenho feito aí esses trabalhos com essa pegada da luta contra a discriminação, contra o racismo. Exatamente. Eu vi um depoimento de uma atriz, eu não me recordo o nome dela, e ela fala sobre o painel da ignorância, sobre a nossa história. Porque nós não sabemos, nós não aprendemos quem foram os nossos heróis da nossa história. Então, falando de negros, a gente conhece o quê? A gente conhece Machado de Assis, Pixinguinha, a gente conhece Pelé, não é? Grande Otelo, mas nós não conhecemos todos os grandes homens negros da nossa história. Nós somos um país de negros e nós não conhecemos, nós não aprendemos. Então, isso fica muito claro, né? Principalmente aqui com o seu espetáculo do Luiz Gama, essa falha que nós temos culturalmente falando, né? Essa falha de educação. Então, é muito importante que a gente se lembre disso. Isso me lembra também uma consuleza que veio para o Brasil, que ela é francesa, uma negra linda. Alexandra, né? Morraz. E ela falou um negócio importante, ela disse, na televisão brasileira não há negros, e nós somos um país de negros. Então, é muito importante que se fale isso, não é verdade, Garcês? É verdade, a nossa população autodeclarada negra e mestiça, né, aqui no Brasil, em cerca de 70% negra, e essa população negra e mestiça não se vê retratada na nossa televisão, na publicidade, no cinema. Isso é uma falha, uma dívida que o Brasil continua tendo, né? Esse Brasil que foi o último país da América a aceitar, admitir, a oficializar a libertação de pessoas escravizadas, né? Essa abolição que, de fato, não aconteceu verdadeiramente. A escravidão, ela deixou uma sequela terrível na nossa sociedade, né? Tanto é que a gente vê aí cotidianamente, diariamente, esses casos, né, de matança da população negra, a bala perdida, a bala perdida que só atinge, que só acerta esses corpos negros, essas peles negras. A nossa população carcerária brasileira, em sua grandíssima maioria, por coincidência, por pesquisas aí, cerca de 70% também é composta de pessoas negras e mestiças. Isso é reflexo de quê? De uma escravidão que deixou aí as suas mazelas, não é verdade? Agora, semana passada, uma mulher negra de 24 anos, aqui no Rio de Janeiro, a Kate Romeu, ela foi assassinada, né, através, inclusive, de uma intervenção policial indevida, que, conforme a gente fala, não é intervenção policial, é extermínio, né, dessas intervenções policiais em cima dessas pessoas negras, né? Enfim, no mundo inteiro está assim. George Floyd teve há um ano atrás sua vida perdida através de uma intervenção policial cruel. O mundo assistiu ao vivo e a cores aquela matança, aquele assassinato. Quer dizer, a escravidão ela continua aí. E a gente precisa transformar, não é verdade? Exatamente. E eu acho que aí entra esse seu dom, o seu dom de interpretar e o que você tem na mão, que é a comunicação. Porque você, como ator, como um funcionário da arte, você tem esse poder, né, de falar com grandes multidões. E a gente pode ver isso na sua carreira, porque eu vi aqui também essa outra peça, O Anjo Negro, também entra no racismo de uma forma extremamente polêmica e forte, né? Apesar que não está mais em cartaz, não é, Garcês?
A gente fez as últimas sessões agora. Domingo foi a última sessão. Essa peça que a gente está fazendo há quase um ano, online online, essa só online. A partir do próprio Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, direção do Antônio Quiné, e aborda a questão racial de uma forma avassaladora, porque o que acontece? O protagonista masculino, que é o meu personagem, o Ismael, ele passa por uma situação de autopreconceito, de autorracismo. Ele abomina, ele renega, ele recusa a sua própria cor, a sua identidade. E ele usa todos os artifícios para se livrar dessa ancestralidade negra. Para ter uma ideia, ele só se veste de branco, ele cega o irmão. É uma tragédia daquelas terríveis, que aborda essa questão racial de uma forma terrível. Ele é médico, a profissão dele é médico, né? Ele é um cara da medicina. Ele casa com uma mulher branca, né? E faz filhos nela que nascem negros, e com a conivência dela, com a conivência dela, quer dizer, da esposa dele, a Virgínia, eles planejam, né, o assassinato dos próprios filhos. Olha que louco, é dilacerador. Mas eu vejo esse personagem como uma consequência, uma vítima, né? O racismo é tão cruel, a forma como o Nelson Rodrigues aborda a questão racial, o preconceito, ele é tão cruel que faz com que as próprias pessoas negras sejam vítimas, já são vítimas naturalmente, mas vítimas a esse ponto, de se sentirem inferiorizadas a ponto de renegar a sua existência, a sua história. Exatamente. E de acordo com o que a gente vê hoje, do que a gente segue hoje no mundo, vamos dizer assim, nós seguimos uma coisa hoje que a gente vê esse tipo de preconceito racial em todos os lugares. E eu estava olhando aqui agora, enquanto vocês conversavam, eu estava vendo um pedaço do Anjo Negro, e a peça, vamos dizer que a peça, ela traz um pouco da realidade de hoje, dentro do contexto dela. Seria mais ou menos isso? A ideia da peça era mostrar para o público esse preconceito que ainda existe? Então, quando o Nelson Rodrigues ele escreveu essa peça, por volta de 1940, e inclusive a primeira produção, a primeira vez que essa peça foi levada no palco, foi na década de 40, ele criticava aquela sociedade brasileira, né, naquele momento brasileiro, daquela época, mas, ao mesmo tempo, ele foi um visionário, porque essas questões ainda são necessárias de serem discutidas hoje. É assim, para trazer a discussão, para trazer de uma forma não mínima, nem de uma forma menor, digamos, mas de uma forma plena, essa discussão que no nosso dia a dia geralmente tem acontecido, essas situações de preconceito, de exclusão, né, de matança, de injustiça, de exclusão dessa população negra, e que continua, né, ainda que tenhamos muitos ganhos, muitos avanços, ainda continua invisibilizada, marginalizada. Você vê agora que aconteceu no Rio, esse rapaz jovem que tem uma bicicleta de 5 mil, 6 mil reais, e um casal de pessoas brancas, né, achavam que aquela bicicleta que ele estava pegando não era dele. No entanto, era dele. Entendeu? Então, a cor da pele, as pessoas já usam como adjetivo de algo criminoso, de algo marginal. É o marginal que está ali. O preconceito é tão grande que leva as pessoas a rotularem as outras, a estigmatizarem a partir da cor. Entendeu? Então, essa discussão é necessária, é de hoje, é presente, e eu acho que é fundamental para a gente discutir, trazer no debate, no sentido de transformar as mentalidades, ainda, infelizmente, escravocratas, né? Ainda que
excluem, que discriminam. E só cortando você, desculpa. Só querendo aproveitar o embalo aqui para não comentar que a gente não comentou, que a gente não falou. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando pelo live aqui. A Márcia está aqui, Márcia, do Brasil. E também temos aqui presente duas pessoas super legais, que é da sua área, Odel. Temos aqui assistindo a gente o ator da Praça é Nossa, Paulo Pioli. Paulo Pioli, querido. Paulo Pioli tá Obrigadíssimo. Aqui. E também está o Miller que é da Bandsat, que tem um programa Conectado com Você na Bandsat. Está aqui assistindo também. Então, galera, muito obrigado. Também, né? Cantor. O Miller é cantor também. Muito obrigado pela presença de vocês, gente. Já falei da Márcia, querida, agradeci ela no comecinho, que fez a ponte entre a gente, minha assessora, amiga do peito. Muito obrigado, Márcia. Garcês, nós conhecemos você há muito tempo, a gente divulga muito você. Estou sabendo. Agora online. E eu só tenho a agradecer toda essa gentileza de vocês, generosidade. Eu costumo dizer, a gente precisa de vocês, a gente precisa dar as mãos, especialmente neste momento em que a gente está aqui vivendo, de necessidade de união, de fato, de unidade, né? Nós artistas, nós da cultura, nesse momento de isolamento social, fomos os primeiros a pararmos e certamente os últimos a voltarmos até aquele público, aquela plateia lotada. Você vê, eu estou fazendo Luiz Gama aqui no Teatro Petra Gold, que depois de amanhã é o último dia, apenas com 40% da capacidade do teatro, e a gente sente falta daquele calor humano ali, geral, na plateia, né? Na televisão a gente não tem ali a equipe, as pessoas assistindo, o diretor e tudo, mas no teatro a gente precisa, o teatro só se define de fato com a presença do ator ali e do público. Se a gente não tem o público, como é que fica, né? Mas, Garcês, elogios à parte, você é um privilegiado, porque você está no teatro e também reprise da Prova do Amor na Record e Salve-se Campidouro na Globo, não é isso? É verdade. Obrigado por lembrar, Yara. Eu me sinto realmente privilegiado. Eu construí a minha vida até aqui, que sempre, né, daqui para frente, claro, levando em consideração a minha paixão, o meu amor pela minha arte de interpretar. E aí eu me jogo de corpo e alma. Tem um amigo meu que falava assim: Del, você é uma formiguinha, você não para de trabalhar. É verdade. Então, a vida inteira eu trabalhei. Então, uma hora vem à tona tudo isso. Sabe aquele ditado que diz, o Yara e Dene, e todos que estão nos assistindo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Eu sou isso.